Boa noite. 10:02, começando mais um Clarice na madrugada. Hoje com uma convidada especialíssima, Marilene Grama. Iba, já entrou. Já vou chamá-la, Mari. Não dá tempinho para as pessoas irem entrando. Olá, Iba. Esse é o 10º Clarice na madrugada convida. É o 10º. Boa noite. Vamos dar tempinho para as pessoas entrarem. A Cláudia Torres fez o último Clarice na madrugada convida comigo. Leu o conto A Criada lindamente. Roseli, eba! Roseli é uma grande amiga, queridíssima. Bem-vindos ao Clarice na madrugada convida. Ah, que bacana. A Marilene é muito especial porque, além de uma grande atriz, é uma apaixonada por Clarice também e faz lindamente o espetáculo que eu dirigi, Minhas Queridas, que a gente fez uma temporada no início desse ano lá no Sesc Pinheiros, uma linda temporada a partir das cartas. Oi, Cláudia! A partir das cartas que a Clarice Lispector escreveu para as irmãs no período que ela ficou viajando com o marido diplomata. A Cláudia, você conseguiu assistir, Cláudia? Que bacana! Emocionei-me, muito bem, que legal. Então, Minhas Queridas é um espetáculo que toca demais, assim, porque são as cartas da própria Clarice, assim. Quando eu falo, porque, por exemplo, eu já falei isso numa outra live, né? Quando ela escreve os contos, por mais que muitas vezes ela esteja neles, até coisas que ela conta da infância no Recife, é uma ficção. Mas as cartas é uma pessoalidade absoluta, né? Ela escreveu para as irmãs, jamais acho que imaginou que alguém fosse lê-las. Então, é uma Clarice sem reservas, né? É uma Clarice em primeira pessoa mesmo, Clarice, não a autora das obras, né? Por mais passo por ela. Ah, bacana, também amei o espetáculo, muito bom. Também assisti, amei, falou, muito, muito legal. Ah, quem assistiu, acho que e gosta de Clarice se emociona bastante, porque é um espetáculo absolutamente humano, né? A gente vê um lado muito, muito humano dela, um desespero por estar morando fora, numa função de mulher de diplomata que não a alimentava, ela só queria escrever e ela não conseguia muito bem lidar com essa função de mulher de diplomata. Depois vieram os filhos e com a Clarice escritora em mudança, em trânsito por países, enfim. Meu som tá ok, gente? Sim? Ê, Simone! Simone é outra atriz do Minhas Queridas, já esteve aqui no Clarice na Madrugada Convida, leu As Vantagens de Ser Bobo, e outras crônicas também curtas. Oi, Renato, Kika, muita gente bacana, que legal, perfeito o som. Ó, agora estou aqui, ganhei do Fernando, né, Fernando? Fernando, meu parceiro no canal do YouTube. Por favor, quem puder, se inscreva lá, Clarice na Madrugada, o canal no YouTube, onde essas lives e os contos que eu tenho lido vão para lá. Ele faz uma edição super bacana. E aí, por conta, inclusive, do convite, ele falou: vamos usar o microfone para o som ficar melhor. Enfim, tô aprendendo também, né, essa tecnologia. Bom, vou apresentar a Mari e já chamá-la, tá bom? Então, a Marilene Grama tem bacharelado em artes cênicas pela Unicamp, licenciatura plena em artes pelo Centro Universitário Belas Artes e bacharelado em fonoaudiologia pela Unifesp. É especializada em voz pelo Centro de Estudos da Voz. Realizou o módulo especial de Stanislavski na Academia Russa de Arte Teatral em Moscou. Tá, meu bem? Como bolsista convidada, realizou treinamentos intensivos de corpo e voz desenvolvido por Arthur Lessac na DePaul University, nos Estados Unidos. Ela também viajou bastante, né, Marilene, como Clarice? Pelo Instituto Lessac, realizou também o treinamento para professores dentro dessa mesma abordagem
Aí eu não sei como é que fala direitinho. Foi na África do Sul. Quer dizer, Moscou, Estados Unidos, África do Sul. Uma mulher viajada e linda. Na Pretoria University. Depois você me corrige. Tem a titulação de practitioner dentro dessa prática. Trabalhou como atriz em espetáculos encenados por Alice K, Marcelo Lazarato, Humberto Issal, Márcio Aurélio, João das Neves, Thiago Antunes, Carlos Canhameiro, Marina Tranjan e Estela Tobar. Hoje trabalha como atriz, professora de teatro e de voz na área de comunicação e artes do Senac São Bernardo do Campo. Fonoaudióloga clínica com foco na voz profissional e expressividade e preparadora vocal. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar Clarice na Madrugada Convida. Muito bem-vinda, que bom que deu certo dela participar hoje. Melhor professora, tá falando. Entra rápido e não demora. Gente, vamos nessa. A gente tem que dar uma agilizada aqui que, né, o desafio é grande. Ó, já vim com o mic, já entendi o recado. O recado. Corri e peguei o mic. Falei, deixa eu pegar o mic. Tô com o mic. Lara Botosa entrou. Enfim, esse conto é um pouco longo, né? Então a gente combinou para a live não derrubar a gente, ela vai ler o conto, não é isso, Mari? É. E depois a gente vai abrir uma outra live para conversar um pouco sobre o conto, sobre Clarice, sobre a carreira dessa maravilhosa atriz e professora de teatro, fonoaudióloga, preparadora vocal e né, gente? Multiviajada e linda. Olha que linda. Ai, linda. gente. Ela tá... Ai, eu sou suspeita, porque ela arrasa tanto no espetáculo, e eu sou muito admiradora do trabalho dela. Obrigada. Mari, tô calculando o tempo aqui, vai dar certo, tá? Desde que a live começou, tem 7 minutos. Então, eu acho que podemos ir tranquila no conto, tudo bem para todo mundo? Já começaremos o conto, e depois onde parar, a gente se encerra e abre uma outra live para conversar um pouquinho. Tá eu bom? só queria falar uma coisinha antes de começar, que eu acho que nos tempos que a gente está vivendo, eu acho que é um pequeno ato revolucionário a gente se reunir para ler um conto, né? Então vamos juntos nesse ato revolucionário que hoje vai precisar de resistência, que o conto é longo. Vamos lá. Ah, mas vai ser lindo. E é Os Desastres de Sofia, um conto que faz parte do livro Felicidade Clandestina. Ou também Legião Estrangeira, tá nos dois. Tá nos dois? Tá nos dois. Uau, depois eu vou procurar aqui, nesse Todos os Contos. Pra mim consta, quer dizer, aqui também eu acho que tá no Felicidade Clandestina, ó. A edição mais antiga, da Maria, esse livro, até emprestado. Mas eu vou até olhar aqui, que bacana. Tá nos dois. Tá nos Clarice, dois. Coisas de Clarice. Porque o conto é lindo, é belo, é demais. Bom, vamos lá. Isso. Vamos lá. Eu acho que eu vou desativar os comentários quando você estiver lendo, não é melhor? Você fica à vontade. Eu acho que é melhor. Aí eu vou desativar os comentários, você lê e aí a gente encerra e volta. Tá bom. Dulce, tudo bem? Vamos começar um conto... Ai, gente, um conto, enfim, não vou falar nada, mas é provocador, é incrível. Vamos lá. Quando Clarice se descobriu, né, escritora, mais ou menos. Enfim, vamos lá. Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e romano. E eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar e que, ofendida, eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas, até que ele dizia, vermelho, cale-se ou expulso a senhora da sala. Ferida, triunfante, eu respondia em desafio, pode mandar. Ele não mandava, senão estaria me obedecendo.
Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser o objeto de ódio daquele homem que, de certo modo, eu amava. Não o amava como a mulher que eu seria um dia. Amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto com a cólera de quem ainda não foi covarde e vê um homem forte de ombros tão curtos, tão curvos. Ele me irritava. De noite, antes de dormir, ele me irritava. Eu tinha 9 anos e pouco, dura idade como o talo não quebrado de uma begônia. Eu o espicaçava e, ao conseguir exacerbá-lo, sentia na boca, em glória de martírio, a acidez insuportável da begônia quando é esmagada entre os dentes e ruía as unhas, exultante. De manhã, ao atravessar os portões da escola, pura como ia, com meu café com leite e a cara lavada, era um choque deparar em carne e osso com o homem que me fizera devanear por um abismal minuto antes de dormir. Em superfície de tempo, fora 1 minuto apenas, mas em profundidade eram velhos, séculos de escuríssima doçura. De manhã, como se eu não tivesse contato com a existência real daquele que desencadeara meus negros sonhos de amor, de manhã, diante do homem grande com seu paletó curto, em choque eu era jogada na vergonha, na perplexidade e na assustadora esperança. A esperança era o meu pecado maior. Cada dia renovava-se a mesquinha luta que eu encetara pela salvação daquele homem. Eu queria o seu bem, e em resposta ele me odiava. Contundida, eu me tornara o seu demônio e tormento, símbolo do inferno que devia ser para ele ensinar aquela turma risonha de desinteressados. Tornara-se um prazer já terrível o de não deixá-lo em paz. O jogo, como sempre, me fascinava. Sem saber que eu obedecia a velhas tradições, mas com uma sabedoria com que os ruins já nascem, aqueles ruins que roem as unhas de espanto, sem saber que obedecia a uma das coisas que mais acontecem no mundo, eu estava sendo a prostituta e ele o santo. Não. Talvez não seja isso. As palavras me antecedem e ultrapassam. Elas me tentam e me modificam. E se não tomo cuidado, será tarde demais. As coisas serão ditas sem eu as ter dito. Ou pelo menos, não era apenas isso. Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar a seguir um fio só. Meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias. E nem todas eu posso contar. Uma palavra mais verdadeira poderia, de eco em eco, fazer desabar pelo despenhadeiro as minhas altas geleiras. Assim, pois, não falarei mais no sorvedouro que havia em mim enquanto eu devaneava antes de adormecer. Senão eu mesma terminarei pensando que era apenas essa macia voragem o que me impelia para ele, esquecendo minha desesperada abnegação. Eu me tornara a sua sedutora, dever que ninguém me impusera. Era de se lamentar que tivesse caído em minhas mãos erradas a tarefa de salvá-lo pela tentação, pois de todos os adultos e crianças daquele tempo, eu era provavelmente a menos indicada. Essa não é flor que se cheire, como dizia a nossa empregada. Mas era como se, sozinha como um alpinista paralisado pelo terror do precipício, eu, por mais inábil que fosse, não pudesse senão tentar ajudá-lo a descer. O professor tivera a falta de sorte de ter sido logo a mais imprudente quem ficara sozinha com ele nos seus ermos. Por mais arriscado que fosse o meu lado, eu era obrigado a arrastá-lo para o meu lado, pois o dele era mortal. Era o que eu fazia, como uma criança importuna puxa um grande pela aba do paletó. Ele não olhava para trás, não perguntava o que eu queria, e livrava-se de mim com um safanão. Eu continuava a puxá-lo pelo paletó. Meu único instrumento era a insistência. E disso tudo ele só percebia que eu lhe rasgava os bolsos. É verdade que nem eu mesma sabia ao certo o que fazia,
minha vida como professor era invisível. Mas eu sentia que meu papel era ruim e perigoso. Impelia-me a voracidade por uma vida real que tardava. E pior que inábil, eu também tinha gosto em lhe rasgar os bolsos. Só Deus perdoaria o que eu era, porque só Ele sabia do que me fizera e para o quê. Eu me deixava, pois, ser matéria dele, ser matéria de Deus para a minha única bondade. E a fonte de um nascente misticismo, não misticismo por ele, mas pela matéria dele, mas pela vida crua e cheia de prazeres. Eu era uma adoradora. Aceitava a vastidão do que eu não conhecia e a ela me confiava toda, com segredos de confessionário. Seria para as escuridões da ignorância que eu seduzia o professor? E com o ardor de uma freira na cela, freira alegre e monstruosa, ai de mim, e nem disso eu poderia me vangloriar. Na classe, todos nós éramos igualmente monstruosos e suaves, ávida matéria de Deus. Mas se me comoviam seus gordos ombros contraídos e seu paletózinho apertado, minhas gargalhadas só conseguiam fazer com que ele, fingindo a que custo me esquecer, mais contraído ficasse de tanto autocontrole. A antipatia que esse homem sentia por mim era tão forte que eu me detestava. Até que meus risos foram definitivamente substituindo minha delicadeza impossível. Aprender eu não aprendia naquelas aulas. O jogo de torná-lo infeliz já me tomara demais. Suportando com desenvolta amargura as minhas pernas compridas e os sapatos sempre cambaios, humilhada por não ser uma flor e sobretudo torturada por uma infância enorme que eu temia nunca chegar a um fim, mais infeliz eu o tornava e sacudia com altivez a minha única riqueza, os cabelos escorridos que eu planejava ficarem um dia bonitos, com permanente, e que por conta do futuro eu já exercitava sacudindo-os. Estudar eu não estudava, eu confiava na minha avaliação, sempre bem sucedida, e que também ela, o professor, tomava como mais uma provocação da minha menina odiosa. Nisso, ele não tinha razão. A verdade é que não me sobrava tempo para estudar, as alegrias me ocupavam. Ficar atenta me tomava dias e dias. Havia os livros de história que eu lia, roendo de paixão as unhas até o sabugo. Nos meus primeiros êxtases de tristeza, refinamento que eu já descobrira, havia meninos que eu escolhera e que não haviam me escolhido. E aí eu perdia horas de sofrimento porque eles eram inatingíveis. E mais outras horas de sofrimento aceitando-os com ternura, pois o homem era o meu rei da criação. Havia a esperançosa ameaça do pecado. Eu me ocupava com medo em esperar. Sem falar que estava permanentemente ocupada em querer e não querer ser o que eu era. Não me decidia por qual de mim, toda eu é que não podia. Ter nascido era cheio de erros a corrigir. Não era para irritar o professor que eu não estudava. Só tinha tempo de crescer. O que eu fazia para todos os lados, com uma falta de graça que mais parecia o resultado de um erro de cálculo. As pernas não combinavam com os olhos e a boca era emocionada enquanto as mãos se esgalhavam sujas. Na minha pressa, eu crescia sem saber para onde. O fato de um retrato da época me revelar, ao contrário, uma menina bem plantada, selvagem e suave, com olhos pensativos embaixo da franja pesada, esse retrato real não me desmente. Só faz é revelar uma fantasmagórica estranha que eu não compreenderia se fosse a sua mãe. Só muito depois, tendo finalmente me organizado em corpo e sentindo-me fundamentalmente mais garantida, pude me aventurar e estudar um pouco. Antes, porém, eu não podia me arriscar a aprender, não queria me disturbar. Tomava intuitivo cuidado com o que eu era, já que eu não sabia o que era, e com vaidade cultivava a integridade da ignorância.
Foi pena o professor não ter chegado a ver aquilo em que 4 anos depois, inesperadamente, eu me tornaria. Aos 13 anos, de mãos limpas, banho tomado, toda composta e bonitinha, ele me teria visto como um cromo de Natal à varanda de um sobrado. Mas em vez dele, passar embaixo um ex-amiguinho meu, gritar alto o meu nome, sem perceber que eu já não era mais um moleque, e sim uma jovem digna, cujo nome não pode mais ser berrado pelas calçadas de uma cidade. Que é? Indaguei do intruso com a maior frieza. Recebi, então, como resposta gritada, a notícia de que o professor morrera naquela madrugada. E branca, de olhos muito abertos, eu olhara a rua vertiginosa a meus pés, minha compostura quebrada como a de uma boneca partida. Voltando a 4 anos atrás, foi talvez por tudo que contei, misturado em conjunto, que escrevi a composição que o professor mandara, ponto de desenlace dessa história e começo de outras. Ou foi apenas por pressa de acabar de qualquer modo o dever para poder brincar no parque? Eu vou contar uma história, disse ele, e vocês façam uma composição, mas usando as palavras de vocês. Quem for acabando, não precisa esperar pela sineta, já pode ir para o recreio. Aqui está o que ele contou. Um homem muito pobre sonhara que descobrira um tesouro e ficara muito rico. Acordando, arrumara sua trouxa, saíra em busca do tesouro. Andara o mundo inteiro e continuava sem achar o tesouro. Cansado, voltara para sua pobre casinha. E como não tinha o que comer, começara a plantar no seu pobre quintal. Tanto plantara, tanto colhera, tanto começara a vender, que terminara ficando muito rico. Ouvi com ar de desprezo, ostensivamente brincando com o lápis, como se quisesse deixar claro que suas histórias não me ludibriavam e que eu bem sabia quem ele era. Ele contara sem olhar uma só vez para mim. É que na falta de jeito de amá-lo e no gosto de persegui-lo, eu também o acossava com um olhar. A tudo o que ele dizia eu respondia com um simples olhar direto, do qual ninguém em sã consciência poderia me acusar. Era um olhar que eu tornava bem límpido e angélico, muito aberto, como o da candidez olhando o crime. E conseguia sempre o mesmo resultado. Com perturbação, ele evitava meus olhos, começando a gaguejar, o que me enchia de um poder que me amaldiçoava e de piedade, o que por sua vez me irritava. Irritava-me que ele obrigasse uma porcaria de uma criança a compreender um homem. Eram quase 10 horas da manhã, em breve soaria a sineta do recreio. Aquele meu colégio, alugado dentro de um dos parques da cidade, tinha o maior campo de recreio que já vi. Era tão bonito para mim como seria para um esquilo ou um cavalo. Tinha árvores espalhadas, longas descidas e subidas e estendida relva. Não acabava nunca. Tudo ali era longe e grande, feito para pernas compridas de menina, com lugar para montes de tijolo e madeira de origem ignorada, para moitas de azedas begônias que nós comíamos, para sol e sombra onde as abelhas faziam mel. Lá cabia um ar livre imenso e tudo fora vivido por nós. Já tínhamos rolado em cada declive, intensamente cochichado atrás de cada monte de tijolo, comido de várias flores, e em todos os troncos havíamos a canivete gravado datas, doces nomes feios e corações transpassados por flechas. Meninos e meninas ali faziam o seu mel. Eu estava no fim da composição e o cheiro das sombras escondidas já me chamava. Apressei-me. Como eu só sabia usar minhas próprias palavras, escrever era simples.
Apressava-me também o desejo de ser a primeira a atravessar a sala. O professor terminara por me isolar em quarentena na última carreira e entregar-lhe insolente a composição, demonstrando-lhe assim minha rapidez, qualidade que me parecia essencial para se viver e que eu tinha certeza o professor só podia admirar. Entreguei-lhe o caderno e ele o recebeu sem ao menos me olhar. Melindrada, sem um elogio pela minha velocidade, saí pulando para o grande parque. A história que eu transcrevera em minhas próprias palavras era igual a que ele contara. Só que naquela época eu estava começando a tirar a moral das histórias, o que, se me santificava, mais tarde ameaçaria sufocar-me em rigidez. Com alguma faceirice, pois, havia acrescentado as frases finais. Frases que horas depois eu lia e relia para ver o que nelas haveria de tão poderoso a ponto de enfim ter provocado o homem de um modo como eu própria não conseguira até então. Provavelmente o que o professor quisera deixar implícito na sua história triste é que o trabalho árduo era o único modo de se chegar à fortuna. Mas levianamente eu concluíra pela moral oposta, alguma coisa sobre o tesouro que se disfarça, que está onde menos se espera, que é só descobrir. Acho que falei em sujos quintais com tesouros, já não me lembro. Não sei se foi exatamente isso, eu não consigo imaginar com que palavras de criança teria eu exposto um sentimento simples, mas que se tornara um pensamento complicado. Suponho que arbitrariamente, contrariando o sentido real da história, eu de algum modo já me prometia por escrito que o ócio, mais que o trabalho, me daria as grandes recompensas gratuitas, as únicas a que eu aspirava. É possível também que já então meu tema de vida fosse a irrazoável esperança e que eu já tivesse iniciado a minha grande obstinação. Eu daria tudo o que era meu por nada, mas queria que tudo me fosse dado por nada. Ao contrário do trabalhador da história, na composição eu sacudia dos ombros todos os deveres e dela saía livre, pobre e com um tesouro na mão. Fui para o recreio, onde fiquei sozinha com o prêmio inútil de ter sido a primeira, ciscando a terra, esperando impaciente pelos meninos que pouco a pouco começaram a surgir da sala. No meio das violentas brincadeiras, resolvi buscar na minha carteira, não me lembro o que, para mostrar ao caseiro do parque, meu amigo protetor. Toda molhada de suor, vermelha de uma felicidade irrepresável, que se fosse em casa me valeria uns tapas. Voei em direção à sala de aula, atravessei-a correndo e tão estabanada que não vi o professor afolhear os cadernos empilhados sobre a mesa. Já tendo na mão a coisa que eu fora buscar e iniciando outra corrida de volta, só então meu olhar tropeçou no homem. Sozinho à cátedra, ele me olhava. Era a primeira vez que estávamos frente a frente. Por nossa conta. Ele me olhava. Meus passos devagarosos quase cessaram. Pela primeira vez eu estava só com ele, sem o apoio cochichado da classe, sem a admiração que minha afoiteza provocava. Tentei sorrir, sentindo que o sangue me subia do rosto. Uma gota de suor correu-me pela testa. Ele me olhava. O olhar era uma pata macia e pesada sobre mim. Mas se a pata era suave, tolhia-me toda como a de um gato que sem pressa prende o rabo do rato. A gota de suor foi descendo pelo nariz, pela boca, dividindo ao meio o meu sorriso. Apenas isso, sem uma expressão no olhar, ele me olhava. Comecei a costear a parede de olhos baixos, prendendo-me toda a meu sorriso, o único traço de um rosto que já perdera os contornos.
Nunca havia percebido como era comprida a sala de aula, só agora. Ao lento passo do medo, eu via o seu tamanho real. Nem a minha falta de tempo me deixara perceber até então como eram austeras e altas as paredes. E duras, eu sentia a parede dura na palma da mão. Num pesadelo do qual sorrir fazia parte, eu mal acreditava poder alcançar o âmbito da porta, de onde eu correria. Ah, como eu correria! A me refugiar no meio dos meus iguais, as crianças. Além de me concentrar no sorriso, o meu zelo minucioso era o de não fazer barulho com os pés. E assim eu aderia à natureza íntima de um perigo do qual tudo mais eu desconhecia. Foi num arrepio que me adivinhei, de repente, como num espelho. Uma coisa úmida se encostando à parede, andando devagar, na ponta dos pés, e com um sorriso cada vez mais intenso. Meu sorriso cristalizara a sala em silêncio, e mesmo os ruídos que vinham do parque escorriam pelo lado de fora do silêncio. Cheguei finalmente à porta, e o coração imprudente pôs-se a bater alto demais, sob o risco de acordar o gigantesco mundo que dormia. Foi quando ouvi meu nome. De súbito, pregada ao chão, com a boca seca, ali fiquei de costas para ele, sem coragem de me voltar. A brisa que vinha pela porta acabou de secar o suor do corpo. Virei-me devagar, contendo dentro dos punhos cerrados o impulso de correr. Ao som de meu nome, a sala se deshipnotizara. E bem devagar, eu vi o professor todo inteiro. Bem devagar vi que o professor era muito grande e muito feio. E que ele era o homem da minha vida. Um novo e grande medo, pequena, sonâmbula, sozinha, diante daquilo a que minha fatal liberdade finalmente me levara. Meu sorriso, tudo o que sobrara de um rosto, também se apagara. Eu era 2 pés endurecidos no chão e um coração que de tão vazio parecia morrer de sede. Ali fiquei, fora do alcance do homem. Meu coração morria de sede, sim. Meu coração morria de sede. Calmo, como antes de friamente matar, ele disse: chegue mais perto. Como é que um homem se vingava? Eu ia receber de volta em pleno rosto a bola de mundo que eu mesma lhe jogara e que nem por isso me era conhecida. Ia receber de volta uma realidade que não teria existido se eu não a tivesse temerariamente adivinhado e assim lhe dado vida. Até que ponto aquele homem, monte de compacta tristeza, era também um monte de fúria? Mas meu passado era agora tarde demais. Um arrependimento estoico manteve ereta a minha cabeça. Pela primeira vez, a ignorância, que até então fora o meu grande guia, desamparava-me. Meu pai estava no trabalho, minha mãe morrera há meses, eu era o único eu. Pegue o seu caderno, acrescentou ele. A surpresa me fez subitamente olhá-lo. Era só isso, então? O alívio inesperado foi quase mais chocante que o meu susto anterior. Avancei um passo, estendi a mão gaguejante. Mas o professor ficou imóvel e não entregou o caderno. Para minha súbita tortura, sem me desfitar, foi tirando lentamente os óculos e olhou-me com olhos nus que tinham muitos cílios. Eu nunca tinha visto seus olhos que, com as inúmeras pestanas, pareciam 2 baratas doces. Ele me olhava e eu não soube como existir na frente de um homem. Disfarcei, olhando o teto, o chão, as paredes, e mantinha ainda a minha mão estendida, porque eu não sabia como recolhê-la. Ele me olhava manso, curioso, com os olhos despenteados, como se estivesse acordado. Iria ele me amassar com a mão inesperada? Ou exigir que eu me ajoelhasse e pedisse perdão?
Meu fio de esperança era que ele não soubesse o que eu lhe tinha feito. Assim como eu mesma já não sabia. Na verdade, eu nunca soubera. Como é que lhe veio a ideia do tesouro que se disfarça? Que tesouro? Murmurei atoleimada. Ficamos nos fitando em silêncio. Ah, o tesouro! Precipitei-me de repente, mesmo sem entender. Ansiosa por admitir qualquer falta, implorando-lhe que meu castigo consistisse apenas em sofrer para sempre de culpa, que a tortura eterna fosse a minha punição, mas nunca essa vida desconhecida. O tesouro que está escondido onde menos se espera, que é só descobrir. Quem lhe disse isso? O homem enlouqueceu, pensei. Mas o que tinha a ver o tesouro com aquilo tudo? Atônita, sem compreender e caminhando de inesperado e inesperado, pressenti, no entanto, um terreno menos perigoso. Nas minhas corridas eu aprendera a me levantar das quedas, mesmo quando mancava, e me refiz logo. Foi a composição do tesouro. Esse, então, deve ter sido meu erro. Fraca, e embora pisando cuidadosa na nova escorregadia segurança, eu, no entanto, já me levantara bastante da minha queda para poder sacudir, numa imitação da antiga arrogância, a futura cabeleira ondulada. Ninguém, ora, respondi mancando. Eu mesma inventei, disse trêmula, mas já recomeçando a cintilar. Se eu ficar aliviada por ter alguma coisa, enfim, concreta com que lidar, começava, no entanto, a me dar conta de algo muito pior. A súbita falta de raiva nele. Olhei-o intrigada de viés e, aos poucos, desconfiadíssima. Sua falta de raiva começara a me amedrontar. Tinha ameaças novas que eu não compreendia. Aquele olhar que não me desfitava e sem cólera. Perplexa e a troco de nada, eu perdia o meu inimigo e sustento. Olhei-o surpreendida. Que é que ele queria de mim? Ele me constrangia, e seu olhar sem raiva passara a me importunar mais do que a brutalidade que eu temera. Um medo pequeno, todo frio e suado, foi me tomando. Devagar, para ele não perceber, recuei as costas até encontrar atrás delas a parede, e depois a cabeça recuou até não ter mais para onde ir. Daquela parede onde eu me engastara toda, furtivamente, olhei-o e meu estômago se encheu de uma água de náusea, não sei contar. Eu era uma menina muito curiosa e, para minha palidez, eu vi, eriçada, prestes a vomitar, embora até hoje não saiba ao certo que vi, eu sei que vi. Vi tão fundo quanto numa boca de chofre. Eu vi o abismo do mundo. Aquilo que eu via era anônimo como uma barriga aberta para uma operação de intestinos. Vi uma coisa se fazendo na sua cara. O mal-estar já petrificado subia com esforço até sua pele. Vi a careta vagarosamente hesitando e quebrando uma crosta. Mas essa coisa que em muda catástrofe se desenraizava, essa coisa ainda se parecia tão pouco com um sorriso, como se um fígado ou um pé tentassem sorrir, não sei. O que vi tão de perto que não sei o que vi. Como se o meu olho curioso se tivesse colado no buraco da fechadura, em choque, se deparasse do outro lado, com outro olho colado, me olhando. Eu vi dentro de um olho o que era tão incompreensível como um olho aberto, com a sua gelatina móvel, com suas lágrimas orgânicas. Por si mesmo o olho chora, por si mesmo o olho ri, até que o esforço do homem foi se completando todo atento. E em vitória infantil ele mostrou, pérola arrancada da barriga aberta, que estava sorrindo. Eu vi um homem com entranhas sorrindo. Vi a sua expressão extrema em não errar, sua aplicação de aluno lento, a falta de jeito, como se de súbito ele se tivesse tornado canhoto. Sem entender, eu sabia que
Pediam de mim que eu recebesse a entrega dele e de sua barriga aberta, e que eu recebesse o seu peso de homem. Minhas costas forçaram desesperadamente a parede, recuei. Era cedo demais para eu ver tanto. Era cedo demais para eu ver como nasce a vida. Vida nascendo era tão mais sangrento do que morrer. Morrer é ininterrupto, mas ver matéria inerte lentamente tentar se erguer como um grande morto-vivo, ver a esperança me aterrorizava, ver a vida me embrulhava o estômago. Estavam pedindo demais de minha coragem só porque eu era corajosa. Pediam minha força só porque eu era forte, mas e eu? Gritei 10 anos depois, por motivos de amor perdido. Quem virá jamais a minha fraqueza? Eu olhava surpreendida e para sempre não soube o que vi. O que eu vira poderia cegar os curiosos. Então ele disse, usando pela primeira vez o sorriso que aprendera: sua composição do tesouro tá tão bonita. O tesouro que é só descobrir. Você. Ele nada acrescentou por um momento. Escutou-me suave, indiscreto, tão meu íntimo como se ele fosse o meu coração. Você é uma menina muito engraçada, disse afinal. Foi a primeira vergonha real da minha vida. Abaixei os olhos, sem poder sustentar o olhar indefeso daquele homem a quem eu enganara. Sim, minha impressão era de que, apesar de sua raiva, ele de algum modo havia confiado em mim e que então eu o enganara com a lorota do tesouro. Naquele tempo eu pensava que tudo que se inventa é mentira. E somente a consciência atormentada do pecado me redimia do vício. Abaixei os olhos com vergonha, preferia a sua cólera antiga, que me ajudaria na minha luta contra mim mesma, pois coroava de insucesso os meus métodos e talvez terminasse um dia me corrigindo. Eu não queria, era esse agradecimento, que não só era a minha pior punição por eu não merecê-lo, como vinha encorajar a minha vida errada, que eu tanto temia. Viver errado me atraía. Eu bem quis lhe avisar que não se acha tesouro à toa, mas olhando-o, desanimei. Faltava-me a coragem de desiludi-lo. Eu já me habituara a proteger a alegria dos outros. A de meu pai, por exemplo, que era mais desprevenido que eu. Mas como me foi difícil engolir a seco essa alegria que tão irresponsavelmente eu causara. Ele parecia um mendigo que agradecesse o prato de comida sem perceber que lhe haviam dado carne estragada. O sangue me subira ao rosto, agora tão quente que pensei estar com os olhos injetados. Enquanto ele, provavelmente em novo engano, devia pensar que eu corara de prazer ao elogio. Naquela mesma noite aquilo tudo se transformaria em incoercível crise de vômitos que manteria acesas todas as luzes de minha casa. Você, repetiu então ele lentamente, como se aos poucos estivesse admitindo com encantamento o que lhe viera por acaso à boca. Você é uma menina muito engraçada, sabe? Você é uma doidinha. Disse usando outra vez o sorriso, como um menino que dorme com sapatos novos. Ele nem ao menos sabia que ficava feio quando sorria. Confiante, deixava-me ver a sua feiura, que era a sua parte mais inocente. Tive que engolir como pude a ofensa que ele me fazia ao acreditar em mim. Tive que engolir a piedade por ele, a vergonha por mim, tolo.
pudesse eu lhe gritar. Essa história de tesouro disfarçado foi inventada, é coisa só para menina. Eu tinha muita consciência de ser uma criança, o que explicava todos os meus graves defeitos, e pusera tanta fé em um dia crescer e aquele homem grande se deixar enganar por uma menina safadinha. Ele matava em mim pela primeira vez a minha fé nos adultos. Também ele, um homem, acreditava como eu nas grandes mentiras. Ai, de repente, com o coração batendo de desilusão, eu não suportei um instante mais. Sem ter pegado o caderno, corri para o parque, a mão na boca. A mão na boca, como se me tivessem quebrado os dentes, com a mão na boca, horrorizada. Eu corria para nunca mais parar. A prece profunda não é aquela que pede, a prece mais profunda é a que não pede mais. Eu corria muito espantada. Na minha impureza, eu havia depositado a esperança de redenção nos adultos. A necessidade de acreditar na minha bondade fazia com que eu venerasse os grandes, que eu fizera a minha imagem, mas a uma imagem de em mim, enfim, purificada pela penitência do crescimento, enfim, liberta da alma suja de menina. E tudo isso o professor agora destruía. E destruía meu amor por ele e por mim. Minha salvação seria impossível. Aquele homem também era eu. Meu amargo ídolo caíra ingenuamente nas artimanhas de uma criança confusa, sem candura, e que se deixara docilmente guiar pela minha diabólica inocência. Com a mão apertando a boca, eu corria pela poeira do parque. Quando enfim me dei conta de estar bem longe da órbita do professor, sofrei, exausta, a corrida. E quase a cair, encostei-me em todo o meu peso no tronco de uma árvore, respirando alto, respirando. Ali fiquei, ofegante, de olhos fechados, sentindo na boca o amargo empoeirado do tronco, os dedos, mecanicamente, passando e repassando pelo duro entalhe de um coração com a flecha. E de repente, apertando os olhos fechados, gemi, entendendo um pouco mais. Estaria ele querendo dizer que eu era um tesouro disfarçado? O tesouro onde menos se espera. Não, coitado dele, coitadinho, não, coitado. Coitado daquele rei da criação. De tal modo precisara de quê? De quê precisara ele? Que até eu me transformar em tesouro? Eu ainda tinha muito mais corrida dentro de mim. Forcei a garganta seca a recuperar o fôlego e, empurrando com raiva o tronco da árvore, recomecei a correr em direção ao fim do mundo. Mas ainda não divisara o fim sombreado do parque e meus passos foram se tornando mais vagarosos, excessivamente cansados. Eu não podia mais. Talvez por cansaço, mas eu sucumbia. Eram passos cada vez mais lentos e a folhagem das árvores se balançava lenta. Eram passos um pouco deslumbrados. Em hesitação fui parando. As árvores rodavam altas. É que uma doçura toda estranha fatigava meu coração. Intimidada, eu hesitava. Estava sozinha na relva, mal em pé, sem nenhum apoio, a mão no peito, cansado como a de uma virgem anunciada, e de cansaço abaixando aquela suavidade primeira, uma cabeça finalmente humilde que de muito longe talvez lembrasse a de uma mulher. A copa das árvores se balançava para frente e para trás. Você é uma menina muito engraçada. Você é uma doidinha, dissera ele. Era como um amor. Não, eu não era engraçada. Sem nem ao menos saber, eu era muito séria. Não, eu não era doidinha. A realidade era meu destino e era o que em mim doía nos outros. E por Deus, eu não era um tesouro. Mas se eu antes já havia descoberto em mim todo o ávido veneno com que se nasce e com que se rói a vida, só naquele instante de mel e flores descobria de que modo eu curava
quem me amasse. Assim, eu teria curado quem sofresse de mim. Eu era a escura ignorância, com suas fomes e risos, com as pequenas mortes alimentando a minha vida inevitável. Que podia eu fazer? Eu já sabia que eu era inevitável. Mas se eu não prestava, eu fora tudo o que aquele homem tivera naquele momento. Pelo menos uma vez ele teria que amar. E sem ser a ninguém, através de alguém. E só eu estivera ali. Se bem que esta fosse a sua única vantagem, tendo apenas a mim e obrigado a iniciar-se amando o ruim, ele começara pelo que poucos chegavam a alcançar. Seria fácil demais querer o limpo, inalcançável pelo amor que era feio. Amar o impuro era a nossa mais profunda nostalgia, através de mim. A difícil de se amar, ele recebera com grande caridade por si mesmo aquilo de que somos feitos. Entendia eu tudo isso? Não. E não sei o que na hora eu entendi. Mas assim como por um instante no professor eu vira com um aterrado fascínio o mundo, e mesmo agora ainda não sei o que vi, só que para sempre e em um segundo eu vi, assim eu nos entendi. Eu nunca saberei o que entendi. Nunca saberei o que eu entendo. O que quer que eu tenha entendido no parque foi com um choque de doçura, entendido pela minha ignorância. Ignorância que ali em pé, numa solidão sem dor, não menor que a das árvores, eu recuperava inteira a ignorância e a sua verdade incompreensível. Ali estava eu, a menina esperta demais. E eis que tudo o que em mim não prestava servia a Deus e aos homens. Tudo o que em mim não prestava era o meu tesouro. Como uma virgem anunciada assim, por ele me ter permitido que eu o fizesse enfim sorrir. Por isso ele me anunciara. Ele acabara de me transformar em mais do que o rei da criação. Fizera de mim a mulher do rei da criação, pois logo a mim, tão cheia de garras e sonhos, coubera arrancar de seu coração a flecha farpada. De chofre, explicava-se, para que eu nascera com mão dura e para que eu nascera sem nojo da dor. Para que te servem essas unhas longas? Para te arranhar de morte e para arrancar os teus espinhos mortais, responde o lobo do homem. Para que te serve essa cruel boca de fome? Para te morder e para soprar, a fim de que eu não te doa demais, meu amor, já que tenho que te doer. Eu sou o lobo inevitável, pois a vida me foi dada. Para que te servem essas mãos que ardem e prendem? Para ficarmos de mãos dadas, pois preciso tanto, tanto, tanto. Uivaram os lobos e olharam intimidados as próprias garras antes de se aconchegarem um no outro para amar e dormir. E foi assim que no grande parque do colégio, lentamente comecei a aprender a ser amada, suportando o sacrifício de não merecer, apenas para suavizar a dor de quem não ama. Não, esse foi somente um dos motivos. É que os outros fazem outras histórias. Em algumas, foi de meu coração que outras garras cheias de duro amor arrancaram a flecha farpada e sem nojo do meu grito. Gente, me emocionei, já o nariz começou a escorrer, comecei a fazer assim.
Ai, Mari, que lindo, que lindo, que lindo. Olha, acho que eu vou encerrar porque falta 2, 3 minutinhos e a gente tem que voltar nessa live agora. É o tempo do vídeo gravar e voltar, 2 minutos. Gente, você leu assim de uma beleza, de um entendimento que só se a gente olhar é muito prazeroso, mas tudo tava, né? A voz, as imagens, as sensações, você passou por tudo, foi lindo. Nossa, gente. Eu fiz um audiolivro do Felicidade Clandestina e li esse conto no audiolivro. Gente, para tudo, né? Para tudo. Vou mostrar para a pessoa, falar, olha aqui esse conto aqui lido. Porque, gente, é um conto difícil e lindo e tão profundo e tá todas as imagens. Eu anotei, ó, um monte de coisa. A gente vai conversar também, se quiser, mas não vamos dar conta desse conto, porque é isso, né? Eu não sei o que eu vi, eu só sei que eu vi. Vi, tanta coisa. Claro que você pode explicar tudo, mas o negócio é. Você se identifica com esse conto? O que você acha? Acho que sim. A gente vai descobrir na outra live. Acho que sim, total. Vou te falar, querida, olha o tamanho da potência. Olha o tamanho desse tesouro. Hoje você já sabe, claro. Clarice também. Mas quando tinha 9 anos, 10, ó, me arrepiei aqui. Me arrepiei, né? Não sei se teve esse professor na vida dela que realmente falou, peraí, né? Primeira vez que alguém apontou e falou, você é isso. Seu tesouro tá aqui, nessas palavras, tá na sua. Você é essa doidinha maravilhosa É muito lindo, que, muito que lindo. vê, né? Que vê além. Esse jogo, né, que ela fala com ele, enfim. Vamos abrir outra, Vamos. porque vai encerrar agora. Sim, Não quero deixar assim para a última hora, eu encerro agora. tá. E aí quero saber de você, das suas impressões desse conto, das coisas, porque é um conto que toca fundo Sim, na gente, né? sim. Fundo demais. Tá, então eu vou fechar e aí eu espero você Tá, voltar pra gente voltar, né? É isso. E isso, todo mundo isso. aí que tá aí também voltar. Por favor, voltem, que agora que começa o babado, também depois do babado. Agora começa a história dentro da história, Então tá, né, vou gente? fechar. Até já já. Tá bom. Beijo, até já.